Há uma forma de dor que não se nota à primeira vista, não se manifesta com lágrimas nem gritos, mas com silêncios prolongados, olhares detidos e uma certa sensação de vazio, enquanto tudo ao redor parece seguir seu curso. Essa dor não provém de uma perda concreta, mas de um tipo particular de desconexão, aquela que a alma sente quando está desperta em um mundo adormecido. É um tipo de solidão que não se explica, que não se justifica facilmente, mas que pesa, e pesa muito. A espiritualidade profunda nem sempre é luminosa, nem sempre traz paz imediata nem consolo fácil. Às vezes, desperta em alguém uma sensibilidade tão fina que até mesmo a beleza dói. E quando essa abertura ocorre, o mundo inteiro parece rugir com uma intensidade que nem todos podem suportar. Nesse ponto, muitos se recolhem, isolam-se, não por orgulho nem por rejeição ao outro, mas porque precisam compreender o que está acontecendo dentro deles. E você talvez esteja aí. Imagine por um momento uma menina que desde pequena sentia mais do que podia explicar. Em vez de brincar, ficava olhando as folhas caírem no outono, perguntando-se por que tudo tinha que acabar. Em vez de falar, escutava os silêncios dos outros, aqueles silêncios que ninguém parecia notar, mas que para ela diziam tanto. Essa menina cresceu, como muitos de nós crescemos, tentando se encaixar em um molde que nunca foi seu, ocultando sua profundidade, fingindo que não sentia tanto. Até que um dia, sua alma disse basta. Essa história, contada de diferentes formas, pertence a muitas pessoas espirituais, pessoas que nunca se encaixaram completamente, que aprenderam a ver além das palavras, a ler gestos, a captar a energia por trás de um sorriso. Pessoas que, sem saber, foram espelho para outros, e como bem dizia Jung, os espelhos nem sempre agradam, especialmente quando alguém ainda não está pronto para ver seu próprio reflexo. A presença de alguém espiritual não passa despercebida, embora não diga nada, embora não tente se destacar. É uma energia que revela, que remexe, que ilumina cantos que alguns prefeririam manter ocultos. E é por isso que, muitas vezes, esse tipo de presença provoca distância. Uma distância silenciosa, sem confronto, mas firme. A mesma que você experimenta quando alguém que parecia próximo simplesmente deixa de estar. Mas não se engane. Essa retirada não é necessariamente uma rejeição a você. É uma resposta inconsciente ao impacto de sua alma. Jung afirmava: não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E isso é o que você faz com sua mera presença, torna consciente o que outros prefeririam ignorar. Por isso te afastam, não pelo que você faz, mas pelo que desperta. O mais desconcertante desse caminho é que você não pode deixar de ser quem é. Pode tentar se adaptar, pode fingir, pode até calar suas intuições, mas no final do dia, sente que está traindo algo interno, algo sagrado. Essa é a cruz da alma consciente. Ela não pode se tornar inconsciente por vontade própria. E isso, embora seja um dom, também é um fardo. Quando você percebe que as conversas superficiais te esgotam, que os vínculos forçados te desgastam e que não pode participar de dinâmicas sociais sem se sentir fragmentado por dentro, começa a compreender que sua sensibilidade não é um defeito, é um limiar. É a porta para algo maior, mais real, mais íntegro. À medida que esse limiar se torna mais claro, também se torna mais clara a sensação de solidão. Não a solidão física, mas a existencial. Aquela que vem quando você descobre que nem todos estão prontos para ver, sentir e viver na mesma profundidade que você. E não é culpa deles. Simplesmente não é o momento deles. Como também não foi o seu há alguns anos. Mas claro, saber disso nem sempre consola. Porque você também deseja conexão. Também quer ser visto, reconhecido, acolhido. Não só em seus momentos de força, mas em sua vulnerabilidade. E essa é a parte mais difícil de ser uma alma consciente. Ser refúgio para muitos, sem ter sempre um refúgio para si. Ser ouvido por todos, sem saber a quem contar seu próprio silêncio. E aqui vem uma pergunta que quero que você responda.
não só para você, mas também para alguém que precisa lê-la. Você já se sentiu profundamente sozinho, mesmo rodeado de pessoas? Já pensou que sua sensibilidade era uma fraqueza, mas depois descobriu que era a sua bússola? Deixe nos comentários. Não pense muito. Apenas escreva. Porque ao fazê-lo, alguém mais encontrará coragem em suas palavras. Há uma força enorme em compartilhar o que sentimos, não como catarse vazia, mas como ato de comunhão. As almas despertas se encontram na linguagem da verdade, não na aparência. E às vezes, basta uma única frase no momento certo para acender uma centelha de reconhecimento mútuo. Talvez você, sem saber, acenda essa centelha hoje para alguém mais. Carl Jung falava do processo de individuação como essa jornada para se tornar quem se é. Não é um caminho fácil nem direto. Está cheio de contradições, de perdas, de renúncias. Mas também está cheio de descobertas sagradas. De momentos em que, ao olhar para trás, você entende que cada distância, cada rejeição, cada noite escura estava te moldando. E agora você entende por que não se encaixava, por que não suportava certas conversas, por que não podia permanecer em certos lugares. Sua alma estava rejeitando o que já não sustentava sua verdade. Você estava sendo preparado para outra coisa, não superior, não melhor, mas sim mais autêntica. O mundo está cheio de gente, mas nem toda essa gente é companhia. Há multidões que oprimem mais que a solidão. E há solidões que curam mais que certos vínculos. Isso é algo que uma pessoa espiritual aprende por experiência. Não por teoria, não por leitura. Por vivê-lo, por respirá-lo, por senti-lo. Às vezes você se pergunta se há algo em você que repele os outros. E a resposta, embora doa, é que sim. Sua alma repele tudo aquilo que não é genuíno. E isso, embora pareça uma maldição, é uma bênção disfarçada. Porque o que não se encaixa agora está te protegendo de vínculos que te quebrariam mais adiante. Jung também dizia: o encontro de duas pessoas é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Você não foi feito para relações mornas, para vínculos decorativos. Você foi feito para se transformar e transformar. E isso requer um tipo de conexão muito rara, muito escassa, mas profundamente real. Em seu caminho, você encontrará muitas almas adormecidas. Algumas despertarão, outras não. Mas o importante é que você não volte ao sono por medo da solidão. A luz não deve se apagar porque incomoda. Você deve continuar brilhando porque guia. E você, embora não saiba, é guia para mais pessoas do que imagina. Então, se hoje você se sente sozinho, se hoje sua sensibilidade pesa, se hoje sua alma parece não encontrar eco, fique. Não fuja. Não escape. Porque esta noite, este instante, esta voz, não são por acaso. Você está sendo lembrado. Está sendo abraçado. Embora não veja, e se ainda te custa acreditar, apenas pense nisto. Você está aqui. Chegou até estas palavras. Escutou com o coração. E isso já te distingue. Já te conecta, já te eleva. Nem todos podem fazer isso. Mas você sim. Porque você é um dos poucos que sentem de verdade. Agora, respire. Pare. Olhe para dentro novamente. Aí está você. Completo. Intacto. Valioso. Embora o mundo ainda não entenda, você pode entendê-lo. E isso já é suficiente. Há aqueles que nascem com uma sensibilidade tão aguçada que podem sentir a mudança em uma sala antes mesmo de entrar. Percebem o estado emocional dos outros como se fosse seu próprio corpo. Captam as tensões invisíveis, os suspiros contidos, as palavras não ditas. E durante anos, pensam que isso é um fardo, uma fraqueza, algo que devem esconder ou reprimir para não incomodar. Mas um dia, algo muda. Algo dentro deles se quebra. Não por fraqueza, mas por saturação. E é então que começa a verdadeira jornada. Essa jornada não tem mapas,
não há sinais claros. É um sendero interno onde cada passo requer coragem, porque não se trata de avançar para fora, mas de descer para si mesmo. Carl Jung chamava isso de caminho para a individuação, não como um processo egoísta, mas como a única forma de alcançar uma totalidade interior. É um processo lento, às vezes doloroso, no qual cada fragmento negado de si mesmo deve ser olhado, reconhecido e integrado. Durante esse descenso, é comum que apareça o caos. Não o caos externo, mas o interno. Uma espécie de desordem emocional, onde tudo o que acreditávamos saber vacila. As certezas se tornam perguntas. As metas perdem sentido. E o único que resta é o eco de nossa própria voz. Perguntando-se: quem sou realmente? Não como papel, não como rótulo, mas como essência. E essa pergunta, embora incômoda, é a porta. Imagine agora um homem que sempre seguiu as regras. Bom filho, bom trabalhador, bom companheiro. Sua vida estava cheia de aplausos alheios, mas vazia de autenticidade. Uma noite qualquer, sentou-se sozinho diante do espelho e pela primeira vez em décadas não soube se reconhecer. Não pelo rosto, mas pelo olhar apagado que o observava de dentro. Foi nesse instante, nesse encontro cru com sua verdade, que sua alma começou a despertar. Esse despertar não é glamouroso. Não é como mostram os livros de autoajuda com frases motivacionais. É uma sacudida, um terremoto da alma. É o momento em que você descobre que tudo o que construiu fora desmorona, porque nunca teve alicerces internos. E aí, no meio dos escombros, aparece a possibilidade de reconstruir. Mas dessa vez com verdade. Jung dizia que a alma precisa de intensidade, não de conforto. E isso é algo que as pessoas espirituais compreendem do fundo do coração. Não podem ficar em lugares que lhes pareçam vazios. Não podem participar de relações sem profundidade. Não podem sustentar conversas sem alma. Não por arrogância, mas porque sua essência murcha no superficial. E isso as faz parecer exigentes, complexas, difíceis de entender. Mas na verdade, o único que desejam é conexão. Uma conexão real. De alma para alma. De verdade para verdade. Não tem tempo para jogos, porque sentiram o que é viver desde a máscara e não querem voltar lá. Preferem a solidão honesta à companhia fingida. Preferem o silêncio profundo ao ruído vazio. As pessoas espirituais costumam atravessar etapas de isolamento profundo. Momentos em que sentem que já não pertencem a lugar algum, que não se encaixam com suas famílias, nem com seus amigos de antes, nem com as estruturas que antes lhes davam segurança. E isso gera medo, porque quando o velho já não sustenta e o novo ainda não chegou, a alma treme. Mas Jung afirmava com clareza: não há tomada de consciência sem dor. E nesse vazio, nessa terra de ninguém, é onde ocorre a transformação. Não é instantânea, não é mágica. É uma alquimia silenciosa, onde o que se desfaz por dentro dá lugar ao que é verdadeiro. Onde a alma, por fim, começa a falar com sua própria voz. Essa voz interna não grita, não impõe, sussurra, e por isso requer silêncio para ser ouvida. As pessoas espirituais, com o tempo, tornam-se amantes do silêncio. Não por timidez, mas porque descobriram que no silêncio habita uma sabedoria que as palavras não alcançam. É na quietude que se reconectam, onde se limpam do que é alheio, onde se reencontram com o sagrado que habita nelas. E não é raro que nesse processo apareça a rejeição. Nem todo mundo está pronto para estar perto de alguém que aprendeu a habitar sua verdade. Porque quem passou pela noite escura da alma já não tolera a falsidade. Já não pode calar o que sente. Já não está disposto a trair sua intuição por se encaixar. E isso, em um mundo regido por aparências, incomoda. Incomoda porque não se pode controlar, porque não precisa de validação, porque aprendeu a se sustentar de dentro. E esse tipo de pessoa desperta outras, não com discursos, mas com sua presença, com sua coerência, com sua energia. E às vezes, essa energia atua como um espelho que muitos não querem olhar. A maioria das pessoas não rejeita seu ser,
mas a parte delas que ainda não estão dispostas a ver. E quando você entende isso, já não toma a rejeição de forma pessoal. Você a entende como parte do processo, como um filtro natural, como uma forma que a vida tem de te purificar, de te preparar, de te afinar. E sim, às vezes dói. Dói ver como alguém se afasta justo quando você pensava que havia conexão. Dói sustentar o coração aberto em um mundo que teme sentir. Dói ter tanto para dar e não encontrar onde entregá-lo. Mas esse dor também purifica, também revela, também ensina. Porque aí você descobre sua verdadeira fonte e entende que seu valor não depende da resposta do outro. Que sua espiritualidade não precisa ser validada. Que sua alma não está sozinha, embora o corpo esteja. Porque há algo dentro de você que já fez contato com o Eterno. E uma vez que isso ocorre, você não pode esquecê-lo. Jung falava do si mesmo como a totalidade do que somos. Um centro que transcende o ego e que se torna bússola. Essa bússola nem sempre aponta o caminho mais fácil, mas sim o mais real. E as pessoas espirituais vivem obedecendo essa bússola, embora nem sempre entendam para onde ela as está levando. E o fazem porque compreenderam que não vieram aqui para imitar, nem para agradar, nem para se encaixar. Vieram para lembrar, para curar, para encarnar uma verdade que há séculos tenta se manifestar. E essa missão, embora não pareça, tem impacto. Muda coisas, afeta quem está ao redor. Porque uma única pessoa desperta tem o poder de mover muitas almas adormecidas. Isso sim, esse poder não vem sem custo. Há cansaço, há dúvidas, há noites em que se quer desistir, porque o fardo é grande, porque o mundo parece ir em outra direção, porque sustentar a luz nem sempre parece uma bênção. Mas, ainda assim, você não pode apagá-la. Não porque deva, mas porque já é parte de você. E quando você chega a esse ponto, algo muda. Você já não persegue aceitação. Já não precisa de explicações. Já não se irrita quando alguém não te compreende. Simplesmente caminha. Com passos firmes, embora lentos. Com o coração aberto, embora ferido. Com fé silenciosa, embora sem certezas. E nesse caminhar, a vida começa a responder. Não imediatamente, não como você espera, mas responde. Te coloca diante de pessoas que vibram como você. Te faz chegar mensagens como esta. Te envia sinais que só você pode entender. Porque são para você, porque são parte de seu mapa interno, de seu processo sagrado. Então, se você está aqui, lendo, sentindo, respirando estas palavras, confie. Você não está perdido. Não está sozinho. Não está errado. Está em caminho. E esse caminho, embora solitário às vezes, está cheio de sentido. Sentido profundo. Sentido real. Sentido eterno. Quando uma alma desperta, o mundo não muda. Muda a forma como essa alma o percebe. Mudam os sons, as palavras, os olhares. Muda o sentido das coisas. Onde antes havia ruído, agora há mensagens. Onde antes havia rotina, agora há sinais. E não porque tudo seja novo, mas porque a alma, por fim, pode ver Povei. Mas ver nem sempre é agradável. Ver implica deixar de idealizar, deixar de justificar. Ver com clareza é, frequentemente, o primeiro passo para uma crise interna. Porque quando você percebe o que tolerou, o que permitiu, o que calou por medo, aparece uma raiva sagrada. Não contra o mundo, mas contra o esquecimento de si mesmo. Essa raiva, se compreendida, torna-se impulso, em força de transformação, em fogo purificador, mas se reprimida, te consome. Por isso, as pessoas espirituais aprendem a conviver com emoções que outros negam. Aprendem a escutar sua tristeza, a caminhar com seu medo, a dialogar com sua raiva. Não para ficar neles, mas para compreendê-los. Há uma mulher que durante anos calou tudo o que sentia. Desde criança, sabia que via coisas que outros não viam, que percebia nuances que para os outros eram invisíveis.
Tentou se adaptar, tornar-se normal. Convenceu-se de que sua intensidade era um incômodo e sua sensibilidade uma exageração. Mas um dia, seu corpo falou. Uma doença que os médicos não podiam explicar a obrigou a parar, a olhar para dentro, a lembrar. E essa lembrança a transformou. Não porque encontrou uma resposta mágica, mas porque deixou de lutar contra o que era. Deixou de pedir permissão para sentir. Deixou de pedir perdão por sua profundidade. E nesse momento, começou a curar. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Espiritualmente. Porque voltou a si mesma, e isso mudou tudo. Carl Jung dizia: a alma se cura estando com as crianças, não só por sua inocência, mas porque as crianças ainda não aprenderam a se trair. Ainda não aprenderam a fingir. Quando uma pessoa espiritual começa a curar, o que ela realmente está fazendo é voltar. Voltar ao ponto onde deixou de ser ela mesma para agradar. E esse retorno é o verdadeiro renascer. Mas esse processo nem sempre é compreendido por quem está perto. Porque implica colocar limites, implica dizer não, implica escolher o silêncio antes da conversa vazia, a solidão antes da companhia forçada. E isso para muitos é incompreensível, porque não entendem que para uma alma sensível, a qualidade do vínculo é mais importante que a quantidade de relações. E então chegam as críticas. Você está mudando, já não é o mesmo, está se afastando. Mas não é que você se afaste por capricho. É que a alma, quando desperta, torna-se seletiva. Não por superioridade, mas por necessidade. Precisa se resguardar, proteger sua frequência, cuidar de sua energia. E isso, em um mundo viciado no excesso, é quase um ato de rebeldia. Há dias em que essa escolha parece solitária, em que você se pergunta se fez bem, em que a nostalgia sussurra nomes, te lembra momentos, te coloca em dúvida. Mas mesmo nesses dias, há uma certeza que não se quebra. A alma nunca se engana quando escolhe o que a faz vibrar de verdade. E você sabe disso, embora às vezes esqueça. O mais belo desse processo é que, em meio a essa aparente solidão, começam a chegar sinais. Palavras precisas, livros que caem em suas mãos, pessoas que falam seu idioma sem que você peça. Momentos em que você sente que o universo está te guiando, não de fora, mas de dentro. E aí você compreende que nunca esteve sozinho. Porque a espiritualidade não é isolamento, é comunhão. Mas não com todos, com aqueles que vibram igual, com aqueles que passaram por sua noite escura, com aqueles que não têm medo de olhar nos olhos, com aqueles que não te precisam, mas te escolhem. E isso, quando chega, muda tudo. Jung falou muitas vezes do inconsciente coletivo, dessa rede invisível que conecta todos os seres humanos através de símbolos, sonhos e arquétipos. As pessoas espirituais estão mais conectadas com esse nível. Por isso sonham diferente, por isso pressentem, por isso entendem coisas que não foram ditas. Não é magia, é sensibilidade ativa. E essa sensibilidade, quando não compreendida, pode se tornar um fardo. Mas quando abraçada, torna-se um canal. Uma ponte, uma antena sutil que capta o que o mundo ainda não verbalizou. Por isso, muitas vezes, são as pessoas espirituais que se adiantam ao tempo. Não porque decidem, mas porque sentem. Mas esse dom vem com uma cruz. O adiantado costuma caminhar sozinho, porque fala de coisas que outros ainda não podem ver, porque precisa de espaços de calma que outros não valoram, porque sofre por coisas que para os outros não importam. E isso, embora doa, também fortalece, porque obriga a encontrar o próprio centro. E nesse centro está o poder. Poder não como domínio, mas como presença, como coerência, como raiz profunda. Essa é a força de uma pessoa espiritual. Sua capacidade de se manter íntegra, mesmo quando tudo ao redor vacila. Sua capacidade de sustentar sua verdade, embora ninguém a aplauda. Sua capacidade de continuar dando, embora não receba imediatamente. Uma vez conheci um ancião que vivia sozinho em uma cabana, rodeado de livros e árvores. Chamavam-no de louco do bosque.
ninguém se aproximava. Até que um dia, um menino se perdeu e foi ele quem o encontrou. Cuidou dele, protegeu-o, falou-lhe da vida. Quando o devolveu aos pais, apenas disse: às vezes, o que parece loucura é apenas alguém que escuta mais do que fala. E essa frase ficou gravada em mim, porque no fundo muitas pessoas espirituais foram tratadas como exageradas, intensas, complicadas. Mas não são nada disso, são apenas almas que sentem, que escutam, que percebem. E que decidiram não apagar essa capacidade, embora isso implique caminhar em solidão. Jung dizia: aquilo a que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. As pessoas espirituais aprendem a aceitar sua sombra, sua dor, sua história. Não como vítimas, mas como alquimistas. Transformam rejeição em compaixão, o vazio em profundidade, a ferida em sabedoria. E essa sabedoria não se ensina. Se contagia, se irradia, não com sermões, mas com exemplo. Com coerência. Com um olhar que compreende sem julgar. Com uma presença que sustenta sem exigir. Com um silêncio que acompanha mais que 1000 palavras. Por isso, quando você está perto de alguém verdadeiramente espiritual, sente paz. Não porque essa pessoa tenha todas as respostas, mas porque já não tem necessidade de fingir. Já não compete, já não se justifica, já não busca pertencer. Apenas está. E seu estar é medicina. E isso, embora pareça invisível, transforma. Porque uma única alma em paz pode curar uma sala inteira. Pode aliviar um coração partido. Pode lembrar a outros que sim, é possível viver com verdade, mesmo em meio ao ruído. E esse lembrete, embora não seja dito em voz alta, fica gravado no mais profundo. Então, se você neste momento se sente sozinho em seu processo, não está sozinho. Está acompanhado por uma rede silenciosa de almas como você. Almas que não se conhecem fisicamente, mas que vibram juntas. Almas que não precisam falar para se sentir. Almas que estão aqui, agora, com você, lendo estas palavras, lembrando quem são. E essa memória é o princípio de tudo. Às vezes, não se trata do que você faz, mas do que você é. Há presenças que incomodam por sua mera existência, não porque façam algo errado, mas porque irradiam verdade. E em um mundo construído sobre máscaras, a verdade nem sempre é bem-vinda. Uma pessoa espiritual não precisa dizer muito para perturbar uma estrutura frágil. Basta estar, olhar, sentir, e o invisível começa a tremer. Carl Jung sabia disso. Por isso insistia que não podemos mudar nada até que o aceitemos. A condenação não liberta, oprime. Essa é uma das feridas mais profundas da alma consciente. Ser condenada por sua autenticidade. Não por seus erros, mas por sua essência. Não por seus atos, mas por sua vibração. As pessoas espirituais muitas vezes são exiladas emocionalmente. Não por ódio, mas por medo. São demais para quem ainda não se atreveu a olhar para dentro. Demasiado honestas, demasiado sensíveis, demasiado conscientes. E esse demasiado não é uma exageração, é um julgamento emitido por quem vive ainda desde a negação. Nesse exílio, a alma começa a caminhar para o desconhecido. Deixa para trás vínculos, lugares, rotinas. E embora não saiba, está entrando em um território sagrado. Não parece no início. No princípio, parece perda, vazio, desorientação. Mas com o tempo revela-se como iniciação. Uma iniciação silenciosa ao mistério do ser. Esse mistério não se ensina em escolas nem se transmite em conferências. Se vive, se atravessa, se incorpora. E à medida que se aprofunda nele, a alma começa a falar uma nova língua. Um idioma sem palavras, feito de símbolos, de sonhos, de silêncios significativos. É a linguagem do inconsciente, do arquétipo, do luminoso. Jung falava do processo de individuação como um chamado da alma para se separar da massa e se encontrar consigo mesma. Esse processo não ocorre entre multidões,
Não acontece em festas nem em cenários. Frequentemente se ativa na noite, em uma perda, em uma ruptura, em um instante em que a vida para e tudo o que parecia sólido desmorona. E aí está você, de pé entre ruínas internas, sem saber o que fazer, sem poder voltar atrás, sem ter ideia de como avançar, mas com uma voz suave, profunda, que te sussurra: fica. Ainda não terminou. Essa voz não é produto da loucura, é a guia da alma, o eu profundo que desperta e começa a dirigir a jornada. Durante essa travessia, muitas coisas mudam. A forma como você percebe o tempo, o sentido que dá às suas decisões, até mesmo a maneira como olha para os outros. Já não vê corpos, vê feridas. Já não escuta palavras, escuta emoções. Já não fica no que se diz, mas lê nas entrelinhas, nos gestos, nas intenções. Porque sua alma já não vive na superfície. Essa profundidade não se escolhe, se revela, e quando aparece, não se pode ignorar. Te leva a questionar tudo: seu passado, sua identidade, seu propósito. Te obriga a revisar crenças, hábitos, memórias. E sim, dói profundamente, porque implica soltar, implica morrer simbolicamente, implica renascer. E o renascimento não é suave. Há pessoas que confundem a espiritualidade com a evasão, com a busca constante por prazer, paz, beleza. Mas Jung foi claro: o encontro com si mesmo significa, antes de tudo, o encontro com a própria sombra. E essa sombra não é um inimigo, é uma parte negada, reprimida, esquecida. Quando a olha com amor, ela se torna aliada. Essa é a verdadeira coragem de uma pessoa espiritual: não negar sua escuridão, não esconder sua tristeza, não fingir felicidade, ser transparente, ser honesto, ser real. E nesse ato de honestidade radical, tornar-se medicina para outros. Porque quem olhou sua sombra sem fugir, tem luz para compartilhar. Mas essa luz não é espetáculo. Não precisa de holofotes nem aplausos. É uma luz serena, calada, que ilumina sem ofuscar, que acompanha sem invadir, que transforma sem se impor. Essa é a luz da alma desperta. Aquela que não compete, que não grita, que simplesmente é. Essa maneira de estar no mundo pode ser mal ou mal interpretada. Há quem a veja como frieza, desapego, indiferença. Mas não é. É presença. É autorregulação. É maturidade espiritual. É o fruto de um trabalho interno tão profundo que dissolveu a necessidade de aprovação externa. E isso se nota. Se nota na forma como uma pessoa espiritual responde ao conflito, em sua forma de se sustentar no caos, em seu olhar que não desvia, em suas pausas, em seus silêncios. Tudo nela diz: estive lá, atravessei isso, e aqui sigo. E esse testemunho mudo impacta mais que 1000 discursos. Mas você não chega aí sem quedas, sem noites de insônia, sem choro contido, sem momentos de vazio existencial. A alma espiritual, antes de ser mestra, foi aprendiz na escuridão. Sangrou em silêncio. Gritou por dentro, pediu sinais. E embora às vezes não tenham chegado como queria, chegaram. E agora ela sabe, não estava sozinha. Nunca esteve. Mas precisava se esvaziar para poder receber. Precisava parar para poder escutar. Precisava perder para poder encontrar. E o que encontrou não foi outra pessoa, foi a si mesma. E isso mudou tudo. Nesse encontro, o julgamento desaparece. Você já não vê o outro como ameaça. Vê como reflexo, como parte de um mesmo todo, como uma manifestação distinta da mesma energia. E embora nem sempre haja compreensão, há respeito. Há espaço para que o outro seja, sem que isso implique trair a si mesmo. Aí começa uma nova forma de amar. Não desde a necessidade, mas desde a escolha. Não desde o medo, mas desde a abundância. Não desde a carência, mas desde a totalidade.
E esse amor é raro. Porque não busca possuir, busca compartilhar. Não busca preencher, busca expandir. E por isso é tão difícil encontrá-lo. Porque exige que ambas as almas tenham feito o seu trabalho, que tenham olhado sua sombra, que tenham cruzado seus próprios desertos, que tenham aprendido a se sustentar sozinhas. Porque só a partir daí podem caminhar juntas sem se perder. Jung dizia que o encontro de duas personalidades é como o contato de duas substâncias químicas. Se há alguma reação, ambas se transformam. Essa transformação nem sempre é fácil. Às vezes dói, às vezes remexe, mas quando é autêntica, cura, eleva, liberta. E se você ainda não encontrou esse tipo de amor, não se inquiete. Você não está falhando, não está sendo punido, está sendo afinado, porque sua alma não aceitará menos do que merece. E o universo sabe disso. Por isso ainda não chegou, porque você ainda está se descobrindo. E quando terminar de fazê-lo, saberá exatamente o que escolher. Enquanto isso, siga. Não pare. Não se apague. Não se distraia. Esse caminho não é para todos, mas é para você, porque você o sentiu. Porque você o viveu. Porque você está encarnando, mesmo sem perceber. E se neste momento te dói, está bem. A dor é sinal de transformação. É o fogo que queima o falso. É a ponte que une o velho com o novo. Não a rejeite, não a disfarce. Agradeça. Você está fazendo espaço para o real. Está lembrando. Está voltando. Está renascendo. Há momentos em que você sente que ninguém te entende, e em vez de se explicar mais uma vez, escolhe calar. Não porque não tenha palavras, mas porque sabe que às vezes, dizer a verdade diante de quem não está pronto para ouvi-la é como gritar ao vento. Não é covardia. É sabedoria adquirida na carne. Esse silêncio que muitos interpretam como distância, para você é refúgio. É um templo interno onde você cura suas próprias feridas, onde escuta sua alma, onde se acompanha. Você aprendeu a não esperar que alguém venha te salvar, porque entendeu que ninguém pode caminhar sua jornada por você. Como dizia Jung, sua visão se tornará clara somente quando você olhar dentro de seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. O despertar não é uma explosão de luz, mas uma sucessão de desvelos. Pequenos despertares que começam com um desconforto, uma intuição, uma verdade que se infiltra pelas frestas da alma. Não acontece em um único dia. É um processo e você está dentro dele, embora às vezes não perceba. Frequentemente, antes de uma grande revelação interna, ocorre um colapso. O sistema de crenças que sustentava seu mundo começa a desmoronar. As seguranças se dissolvem. O que antes era claro, agora parece confuso. O que antes te dava sentido, agora parece vazio. E embora tudo isso pareça um caos, na verdade é uma liberação, porque você está soltando o que já não te representa. Na cosmovisão junguiana, esse momento é chave. É quando aparece o guardião do limiar. Esse símbolo interior que representa a resistência à mudança, ao passo para o desconhecido. Pode tomar a forma de medo, de dúvida, de velhas vozes que dizem: você não pode, não deveria, não é suficiente. Mas você já não está obrigado a obedecê-las. Cada vez que escolhe seguir sua intuição em vez de seu medo, o guardião perde poder. Cada vez que se escuta com amor, embora o mundo não o faça, você se torna mais forte. Cada vez que confia no invisível, embora não tenha provas, está lembrando quem é de verdade. E é nesse ponto que aparece outro arquétipo poderoso, o do herói interior. Não aquele que vence monstros externos, mas aquele que se atreve a enfrentar suas sombras mais ocultas. Aquele que, em vez de correr para a luz, desce ao porão de sua alma e se senta diante da dor. Não para se render, mas para integrá-la. Jung nos ensinou que não se trata de eliminar a sombra, mas de reconhecê-la. Porque o que negamos nos submete e o que aceitamos nos liberta.
A sombra não é maldade. É parte de nós. São nossas feridas não curadas, nossas emoções não expressadas, nossos desejos negados. E quando os olhamos com compaixão, deixam de ter poder sobre nós. Uma pessoa espiritual não é quem sabe tudo, mas quem se permite não saber. Não é quem está sempre em paz, mas quem não foge de seu caos. Não é quem não sente raiva ou medo, mas quem os acolhe sem se julgar. Essa é a diferença entre a perfeição e a autenticidade. E você, se está nesse caminho, já sabe disso. Às vezes, esse caminho implica atravessar a perda. Perda de amizades, de relações, de trabalhos, até de identidades que você acreditava serem suas. E cada perda parece uma pequena morte. Mas depois de cada morte simbólica, aparece uma nova forma de ser. Não imposta, não imitada, não aprendida. Nascida do mais profundo de seu ser. E assim, lentamente, você começa a caminhar diferente. Já não corre. Já não luta para pertencer. Já não se dobra para se encaixar. Seu passo se torna mais pausado, mas mais firme. Mais silencioso, mas mais real. Porque agora você está em contato com algo maior que você, sua alma. E a alma não grita, não exige, não compete. A alma sussurra, convida, sugere. E você, pela primeira vez em muito tempo, começa a escutá-la com atenção. Não porque queira mudar sua vida de um dia para o outro, mas porque por fim percebe que sempre esteve acompanhado por essa voz interior. Só que não a reconhecia. Esse reconhecimento não te torna melhor que ninguém, mas sim mais responsável. Você já não pode viver no automático. Já não pode ignorar suas emoções. Já não pode continuar se cercando de vínculos que só buscam o superficial, porque sua alma te pede verdade. E você sabe que não pode traí-la outra vez. Nesse momento de maturidade espiritual, aparece outro arquétipo essencial, o sábio. Não como um ser iluminado que sabe tudo, mas como essa parte interna que observa sem julgamento, que passou pelo fogo e saiu mais serena, que amou e perdeu, mas ainda assim continua amando. O sábio não prega. Encarnar. Encarnar o aprendido. Essa é a tarefa. Não repetir frases bonitas, não fingir espiritualidade, não disfarçar o ego de consciência. Encarnar significa viver o que se diz acreditar. E esse é o verdadeiro trabalho das almas despertas: integrar, sustentar e irradiar. Às vezes o preço é alto. A incompreensão, o isolamento, o silêncio. Mas com o tempo você compreende que não está sozinho. Que há outros como você, espalhados pelo mundo, acendendo pequenas luzes. Que você não está caminhando em círculos, mas em espiral. E que cada volta te leva mais perto de si. Essa compreensão traz paz. Você já não precisa correr. Já não precisa provar nada. Já não precisa mendigar amor. Descobre que o que buscava fora sempre esteve dentro. E esse descobrimento te transforma, te reestrutura, te devolve a si mesmo. Então ocorre algo mágico. Você deixa de lutar com o mundo, não porque se rende, mas porque o compreende. Vê como uma escola, como um cenário de aprendizado. E você já não é um ator confuso, mas um testemunha lúcida. Já não reage, escolhe. Já não sobrevive, cria. Essa é a maturidade da alma. Essa é a alquimia interna. E você está no meio dela. Não porque seja especial, mas porque está pronto. E estar pronto não significa não ter medo. Significa não deixar que o medo decida por você. E isso muda tudo. Lembre-se disso, o que você sente é real. O que intui, importa. O que sonha, importa. Tem sentido. Não deixe que ninguém te convença de que está exagerando, de que é demais. Sua sensibilidade não é um erro. É sua linguagem. É sua ponte, é seu dom. E se você se sente sozinho, olhe além. Há outros corações batendo no mesmo ritmo.
Há outras almas que também despertaram, que também duvidaram, que também choraram, que também se perguntaram se valia a pena continuar. Você não estava louco, estava lembrando. Então, agora, respire. Olhe-se com amor. Sinta a dignidade de tudo o que atravessou. O coragem de continuar aqui, a grandeza de não ter desistido. Embora ninguém veja, embora ninguém te diga, embora ainda não tenha a vida que sonha, você já tem a alma que pode sustentá-la. E isso já é um milagre. A solidão, para a alma que despertou, não é mais um castigo. É um espelho, um que reflete tudo aquilo que o ruído do mundo ocultava. A maioria das pessoas a evita, a teme, a enche de desculpas ou a adorna com companhia vazia. Mas você começou a reconhecê-la como uma mestra silenciosa. E isso muda toda a história. Você não chegou a essa compreensão de um dia para o outro. Passou por noites densas. Chorou escondido, sentindo-se esquecido pela vida. Perguntou ao céu o que estava fazendo errado. Gritou em silêncio por um sinal, por uma companhia que entendesse o que você sentia. Mas as respostas não chegaram como esperava, chegaram de dentro. Carl Jung dizia: a solidão não é necessariamente estar sozinho, mas estar em um lugar onde ninguém pode entender o que é importante para você. E nessa solidão, a alma encontra a sua verdadeira voz. Porque já não está tentando ser entendida, está tentando se entender. Está lembrando quem é sem interferências, sem máscaras, sem necessidade de ser aprovada. Isso não significa que não doa. A ausência dói. O eco do silêncio dói. A não resposta dói. Mas chega um momento em que essa dor se transforma. Deixa de ser uma ferida aberta e se torna um portal. Um limiar para outra maneira de estar no mundo. Uma em que você já não precisa se distrair para se sentir vivo. E então acontece algo profundo. Você começa a desfrutar de si. Não de forma narcisista, mas com reverência. Descobre-se caminhando sozinho sem medo. Sorrindo para seus próprios pensamentos. Cozinhando em silêncio. Lendo sem pressa. Descansando sem culpa. Você já não é um projeto a corrigir. É um espaço a habitar. Essa paz não é euforia. É presença. É como se a alma, após anos de busca, finalmente dissesse: aqui estou. Assim sou. E está bem. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você já não está fragmentado. Já não está correndo atrás de algo externo que justifique seu valor. Você começou a se sustentar de dentro. A espiritualidade autêntica não te promete uma vida sem desafios, mas sim te permite enfrentá-los com uma consciência diferente. Você já não foge do conflito, o atravessa, já não reprime a dor. A escuta. Já não precisa que tudo esteja bem para você estar bem. Porque descobriu um centro que não depende do externo. Esse centro não é um lugar físico, é uma vibração. É um ritmo interno que se afina com o tempo, com a prática, com o amor próprio. É a frequência da coerência. Onde o que você pensa, sente, faz e diz estão alinhados. Não sempre, não perfeitamente, mas com honestidade. E isso se sente. E se projeta. As pessoas começam a notar. Alguns se sentem atraídos, outros se incomodam. Porque há algo em você que já não busca agradar, mas estar em paz. E essa paz é contagiante para quem está pronto, e irritante para quem ainda não pode sustentar a sua. Não se trata de superioridade, se trata de energia. As pessoas espirituais têm um campo vibratório diferente, não melhor, não pior. Diferente, porque seu olhar atravessou a ilusão. E uma vez que você vê além do aparente, não pode voltar atrás. Isso faz com que muitas vezes você se sinta entre mundos. Não pertence completamente ao de antes, mas ainda não chegou ao que imagina. Está em trânsito no meio de uma ponte que ninguém mais pode ver. Às vezes parece que está sozinho, mas na verdade está em processo. E esse processo não se acelera com ansiedade. Se respeita, se escuta, se honra. Não há uma meta fora. Há uma alquimia dentro.
Não se trata de chegar a um lugar, mas de se habitar com tanta profundidade que você já não precise escapar. E você está aprendendo isso. Quando você já não precisa que outro te salve, quando já não busca que alguém te valide, quando deixa de mendigar amor, então o amor verdadeiro começa a chegar. Não porque você o perseguiu, mas porque agora vibra em uma frequência capaz de sustentá-lo. Essa é a paradoxo da alma espiritual. Ao se render à sua solidão, começa a atrair o autêntico. Porque já não está esperando ser preenchida, está florescendo de dentro. E o que floresce não implora por água. Simplesmente atrai o que lhe corresponde. Jung dizia: a pessoa que não passou pelo inferno de suas paixões não a superou. E você? Você esteve nesse inferno. Sentiu o ardor de sua ferida, o peso de seu vazio, a desesperação de não entender seu lugar no mundo. Mas também saiu daí, não intacto, mas sim mais lúcido. E essa lucidez te faz escolher diferente. Já não se conforma, já não mendiga migalhas de atenção. Já não aceita relações pela metade, porque já não precisa ser escolhido, agora você se escolhe. E a partir daí, começa a ver quem fica. E aqueles que ficam, o fazem de um lugar diferente. Não por necessidade, não por hábito, não por medo de estar sozinhos. Ficam porque ressoam com você. Porque há uma alma desperta neles que reconhece a sua. E esse tipo de vínculo não se encontra em qualquer lugar. Você não precisa de quantidade. Precisa de verdade. Uma única conversa profunda pode valer mais que 1000 interações vazias. Um único abraço sincero pode curar anos de vazio. Um único olhar limpo pode devolver à alma seu reflexo. E isso você já sabe. Por isso agora escolhe com cuidado. Não como mecanismo de defesa, mas como ato de amor próprio. Já não aceita qualquer um em seu campo. Já não convida todos ao seu templo. Porque aprendeu que sua energia é sagrada e nem todos estão prontos para honrá-la. Essa é a nova forma de habitar sua espiritualidade. Não como algo que você exibe, mas como algo que você é. Não como uma identidade que sustenta, mas como uma vibração que emana. Sem esforço, sem pretensão. Apenas sendo. E nessa simplicidade há poder. Um poder suave, calado, mas transformador. É a força de quem se conhece, de quem já não precisa de ruído para se sentir vivo, de quem pode sentar em silêncio e estar em paz. Esse é o verdadeiro logro de uma pessoa espiritual. A solidão, então, já não é sua inimiga, é sua aliada. Te limpa, te ordena, te ensina. E o mais importante, te prepara. Porque o que está por vir em sua vida requer uma alma inteira. E você está a ponto de se tornar isso. Então, quando sentir que o silêncio te rodeia, não se assuste. Talvez seja o universo fazendo espaço. Talvez esteja varrendo o falso. Talvez esteja deixando espaço para que o real possa entrar. Não corra. Fique. Respire. Agradeça. Você está onde deve estar. No ponto exato. No momento certo. No ritmo sagrado. E se ainda dói, está bem. Você está sentindo, está vivo, está desperto. Isso já é muito mais do que parece. E é o início de tudo o que está por vir. Há um momento na jornada da alma em que algo começa a mudar. Não acontece com fogos de artifício nem com um anúncio evidente. Acontece de forma quase imperceptível. Uma pequena paz começa a ocupar o lugar onde antes vivia o medo. Uma certeza silenciosa substitui a busca desesperada. E então você percebe. Já não está fugindo de si. Agora está se expressando. Não precisa mais de provas. Não está tentando demonstrar seu valor. Está simplesmente deixando seu ser respirar. E esse ato, embora pareça simples, é profundamente revolucionário. Porque vivemos em uma sociedade que nos treina para agir desde a escassez, desde a comparação, desde o dever. Mas você começou a agir desde a coerência. A coerência não é rigidez, não é perfeição, é alinhamento. É essa sensação interna de que o que você diz, faz e pensa brota do mesmo centro. É quando seus atos não são ditados pelo medo,
mas por sua verdade. É quando, embora ainda não tenha tudo resolvido, você sabe que está vivendo de acordo com o que é. E isso, em si mesmo, já é propósito. Carl Jung dizia: não retenha quem se afasta de você. Assim não chegará quem deseja se aproximar. Essa frase, tão breve quanto profunda, não fala apenas de vínculos, também fala da alma. Chega um momento em que você deixa de forçar o que não é e começa a permitir o que sim quer se manifestar através de você. Seu propósito não é algo que você deve perseguir como um objetivo externo. Não é um rótulo, nem um título, nem uma meta específica. Seu propósito é uma frequência. É a maneira como sua alma vibra quando está em sua verdade. Pode se manifestar em um olhar, em uma palavra, em uma ação cotidiana. E quando você está alinhado com isso, a vida começa a se ordenar de outra forma. Não é que de repente tudo seja perfeito. Não é que não haja desafios. Mas o caos já não te arrasta, porque você sabe quem é dentro dele. Já não busca evitar o conflito a qualquer custo. Sabe enfrentá-lo de um lugar diferente. Já não implora por sinais, porque começou a ler os que já estavam lá desde o princípio. É nesse ponto que as pessoas espirituais começam a irradiar. Não a ensinar desde a superioridade, mas a compartilhar desde a experiência. Sua mera presença acalma. Não porque tenham respostas, mas porque já não estão em guerra consigo mesmas. E essa paz se contagia. Muitos dos verdadeiros curadores, artistas, criadores, guias, não planejaram sê-lo. Não o buscaram. Simplesmente começaram a viver sua verdade e a vida os converteu em faros para outros. Não pregam, encarnam, não impõem, propõem. E você, se está lendo isso, é muito possível que esteja cruzando esse limiar. Às vezes duvida. Se pergunta se está pronto, se tem algo a dar. Mas não é uma questão de ter, é uma questão de permitir. A alma não precisa ser perfeita para se oferecer, só precisa ser honesta. E se você está disposto a viver desde essa honestidade, então já está sendo canal de algo maior. A espiritualidade não é uma torre de marfim onde você se refugia para evitar a vida. É uma raiz que te ancora para vivê-la com mais profundidade. Não é um disfarce que te afasta do mundo, é uma pele nova que te permite habitá-lo com autenticidade. E quando você chega aí, descobre que não precisa fugir, precisa se expressar. Mas nem todos te entenderão. Alguns te acusarão de ter mudado, de ser outro, de não seguir as regras. E é verdade, você mudou. Não porque buscava impressionar alguém, mas porque já não podia viver dividido. Escolheu ser leal a si, e isso, em um mundo que premia a obediência, é uma forma de revolução silenciosa. Carl Jung falava do processo de individuação como um retorno ao si mesmo. Esse ponto interno onde tudo o que parecia separado começa a se integrar. A sombra já não é inimiga. O passado já não é prisão. O medo já não dirige seus passos. Há uma unidade que não se pode explicar, mas se sente. Essa unidade não precisa de reconhecimento externo. Sua recompensa é interna. É a paz de saber que você está sendo fiel à sua alma. E a partir daí, o mundo já não é um campo de batalha, é um lienço. Não para impor sua visão, mas para deixar seu traço. Suave, autêntico, irrepetível. Às vezes, sem perceber, suas palavras tocarão outros. Um gesto seu fará com que repensem sua vida. Sua forma de olhar, de estar, de sentir, será um lembrete, e você nem sequer saberá. Porque já não está agindo desde o ego, mas desde a alma. E a alma não presume, simplesmente irradia. E isso não significa que tudo será fácil. Ainda haverá dias de dúvida, de cansaço, de tristeza. Mas você já não será refém desses dias. Já não viverá desde o vai-vem das emoções. Agora pode observá-las sem se identificar com elas. Pode se sustentar mesmo em sua vulnerabilidade. E isso é maturidade espiritual. Você se tornou seu próprio refúgio. Não porque já não precise de ninguém, mas porque já não se abandona. E a partir desse solo firme, você pode construir vínculos diferentes. Não desde a carência, mas desde a expansão. Não para preencher um vazio,
mas para compartilhar uma plenitude. Esses vínculos chegam, às vezes de forma inesperada. Pessoas que vibram como você, que passaram por seu próprio fogo, que não precisam te convencer de nada, mas cuja presença te parece familiar. Almas que não competem, que não subtraem, que somam, que veem sua luz e não se assustam. Não são muitas, mas você não precisa de muitas, só precisa de verdade. Uma alma desperta não busca multidões, busca ressonância. E quando essa ressonância aparece, tudo faz sentido. Porque você já não está tentando ser amado, está escolhendo amar. E isso muda toda a dinâmica. Você já não ama para ser validado. Ama porque é o que você é. Não dá para receber. Dá porque sua alma já não sabe fazer outra coisa. E nesse dar livre, você encontra uma liberdade que nunca conheceu. Jung dizia que o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem você realmente é. E esse processo lento, sagrado e irrepetível é o que você está vivendo agora. Talvez não o veja com clareza, talvez ainda se pergunte se está no caminho certo. Mas se sente o que está lendo, se algo dentro de você se acende com estas palavras, então sim, você está onde deve estar. E o melhor está por vir. Não porque tudo será perfeito, mas porque agora você está mais preparado que nunca para receber o que sua alma sempre soube que merecia. Você já não está buscando fora o que só pode brotar de dentro. Agora você é canal. Não dono. Agora você é instrumento. Não protagonista. E isso, embora pareça pequeno, é o maior ato de maturidade espiritual. Você deixa de querer controlar e começa a colaborar com a vida. Coloca-se a serviço, não por obrigação, mas por amor. E a partir desse lugar, a alma floresce. Não porque tudo seja ideal, mas porque por fim, depois de tanta luta, tanta queda, tanto esquecimento, está em casa. E essa casa é você. Você já notou como o mundo muda quando você muda por dentro? Como aquilo que parecia inamovível começa a perder sentido quando sua alma começa a falar com mais força? E se o sofrimento que você sentiu não foi um erro, mas uma porta? E se a solidão que tanto temeu foi, na verdade, uma guia disfarçada? Você lembra do primeiro momento em que sentiu que era diferente? Onde estava? Quem era então? Que parte de você tentou apagar para que não se notasse? Por que você acha que o mundo premia a adaptação e não a autenticidade? Quanto de você teve que esconder para se encaixar? E quanto isso te custou? É possível que você não esteja quebrado, mas incompreendido, que não esteja perdido, mas lembrando algo que outros ainda não viram. Você realmente acredita que veio aqui só para repetir fórmulas? Ou sente, no fundo, que há algo que só você pode oferecer ao mundo? Que parte de você chamou de fraqueza que, na verdade, era um dom que ninguém te ensinou a honrar? O que você reprimiu por medo de perder amor? Você já sentiu que o que mais dói não é a ausência de companhia, mas a ausência de verdade nas relações? Quantas vezes você sorriu quando por dentro estava se apagando? E se sua sensibilidade fosse uma bússola? E se essa capacidade sua de perceber o invisível fosse a linguagem de sua alma, tentando te guiar de volta para casa? O que aconteceria se você deixasse de buscar respostas fora e começasse a escutar o que já sabe dentro? Você poderia se sustentar em sua intuição, mesmo que ninguém mais a entenda? Você já se deu permissão para ser você, mesmo quando isso significou perder vínculos? Ou ainda se ajusta ao que os outros esperam, por medo de ficar sozinho? E se estar sozinho fosse uma etapa necessária da alma? Uma pausa sagrada para te reconfigurar antes do grande encontro? Você sabe que há pessoas que também sentiram o que você sente agora, que também duvidaram, que também choraram, que também se perguntaram se valia a pena continuar. O que acontece em seu corpo quando você decide não se trair? Você sente a diferença entre o desconforto de ser você e a dor de fingir? Você notou que quando se escolhe, o universo também começa a te escolher? Que quando você deixa de implorar, o que chega é mais autêntico? É possível que o propósito não esteja em um lugar específico, mas na sua forma de habitar cada momento. E se sua maior contribuição ao mundo fosse sua própria coerência? Você percebe como mudou? Pode honrar o caminho percorrido,
mesmo que ainda não tenha chegado onde sonhava. E se a meta não fosse chegar, mas lembrar? Lembrar quem você é, o que sabe, o que sempre esteve dentro de você. Você já se perguntou por que, apesar de tudo, continua buscando profundidade? Por que, mesmo quando dói, você não pode deixar de sentir? E se isso que você chama de ferida fosse, na verdade, o lugar por onde entra a luz? E se sua maior dor escondesse também sua maior medicina? Você pode abraçar sua sombra sem julgamento. Pode se olhar completo, sem ocultar suas partes incômodas. Ou ainda acredita que deve ser luz o tempo todo para ser digno? Você já sentiu que quanto mais autêntico é, mais se afasta do comum? E se isso não fosse isolamento, mas proteção sagrada? Você poderia soltar a necessidade de entender tudo e confiar? Poderia viver sem certezas, mas com fé? Com fé em você, em seu caminho, na inteligência de sua alma. Você se atreveria a viver desde a alma, mesmo que isso implique ir contra a corrente? Mesmo que perca aplausos, validação, pertencimento? O que significa para você viver com verdade? É uma escolha ou um destino? É um fardo ou um privilégio? Você notou que quando deixa de lutar com a vida, ela começa a se mover a seu favor? Que o controle que você achava necessário era apenas uma ilusão do ego? E se sua única tarefa fosse escutar? Escutar o corpo, a intuição, a alma. Você está disposto a fazer silêncio para ouvir o que já está sendo dito dentro de você? Quem você seria se soltasse o medo? Quem você seria se já não tivesse que agradar? O que você faria se soubesse que não pode falhar? Você poderia viver desde o amor, mesmo quando o medo te rodeia? Poderia amar sem pedir nada em troca, só porque sua alma já não sabe fazer outra coisa? Você já pensou que o fato de estar aqui, agora, lendo isso, não é por acaso? Que parte de você precisava lembrar disso? A quem você está esperando para começar a viver em plenitude? Quantos anos mais você precisa adiar sua verdade? E se hoje fosse o primeiro dia de sua verdadeira vida? E se nada te faltasse, só sobrassem expectativas alheias? Você pode se permitir chorar pelo que perdeu e ainda assim agradecer pelo que aprendeu? Pode honrar o que foi, sem ficar a viver ali? Você percebe que é um milagre? Que sua capacidade de sentir profundamente é uma oferta, não uma maldição? Você está disposto a ser o único que acredita em você, se necessário? Pode se sustentar mesmo quando ninguém mais o faz? O que é para você uma vida com sentido? O que te dá paz? O que desperta sua alma? O que te lembra por que você veio? E se hoje você deixasse de buscar amor e começasse a fazê-lo? O que mudaria em sua maneira de olhar, de tocar, de falar? Você está disposto a ver beleza onde outros só veem ruínas? Pode encontrar propósito mesmo no que não entende? O que você faria se soubesse que alguém, em silêncio, está te observando, buscando coragem na sua forma de viver? E se você fosse um faro para uma alma que ainda está no escuro? Você sabe que não precisa saber tudo para estar pronto? Que pode começar com o que tem, de onde está? Você pode soltar a ideia de ser perfeito e abraçar sua humanidade como parte de seu caminho espiritual? E se você não veio para ser outra pessoa, mas para se lembrar? Para redescobrir sua essência sob os medos, as máscaras, as histórias?